Bota na tela aí. O Rossi, quero falar dele, hein? Personagem de Kiko, muito bem escolhido. Wesley, Pablo, Léo, ó o Pablo aí entrando. E o Ayrton Lucas são os defensores. Thiago, Maia e Eric, o Pulgar. Rodrigo Caio. É Pablo. Qual é a música? Qual é a música? Arrascaeta ali. E olha aí a dúvida. Gerson e Pedro, não tem dúvida. Cebolinha ou Bruno Henrique? O Fábio Maceridian disse que o Bruno Henrique apresentou sinais de cansaço, né? Então... Nem sabia que era possível isso. Bruno Henrique apresentar sinais de cansaço. Ah, tá. O Bruno Henrique é que é atípico. Nem sabia. Mas existem marcadores, sim, senhor, de cansaço, dano muscular, como não? Sabia. Cebolinha e Bruno Henrique. Essa é a dúvida. Sabia que eles funcionavam no Bruno Henrique, esses marcadores de cansaço. Mas, enfim... Conta pra nós. Negócio de Copa América, né? Caso Cebolinha jogou com o Tite, né? E muito. Jogou bem com o Tite. Então, e precisa de alguém que mostre o caminho para ele no Flamengo. Tá faltando isso um pouco, né? Eu acho que o Sampaoli, por muito pouco, não criou ali um Marinho 2.0, tá? Porque largou de qualquer jeito ali, foi preocupante a maneira como ele tratou e dando oportunidade, tá? Não tô dizendo que não recebeu, não. Só que o que recebeu não era condizente com o que pode apresentar, né? Tem um outro ponto aí, né? Não teremos, mesmo tendo a oportunidade, sem Bruno Henrique, não tem Pedro e Gabigol, né? Não também é um outro indicativo que só Dorival Júnior pensou e executou Pedro e Gabigol. Então, mas é que assim, a gente tem uma dúvida ali, né? Óbvio que Dorival Júnior não contou com o Bruno Henrique. Foi um período em que o Bruno Henrique não estava disponível. É isso. Porque eu entendo que a primeira opção para a formação de um ataque seja o Bruno Henrique e dois centroavantes, ainda que de características diferentes, centroavantes, disputem a vaga. Quando você não tem o Bruno Henrique, você pode pensar nessa possibilidade de trabalhar com o Gabigol e com o Pedro. Mas se você tem o Everton Cebolinha jogando num bom nível, também já diminui essa possibilidade. Nesse momento ainda não tem o Everton Cebolinha jogando num bom nível, mas eu acho que isso está na cabeça do Tite. Está no radar, com certeza. Colocar o Cebolinha num bom nível para que ele seja a opção número 1 ao Bruno Henrique e o time não perca as características do Bruno Henrique, guardadas as proporções, né, claro. Não foi só o Bruno Henrique, não, que apresentou sinais de desgaste, na verdade, né? Nas duas últimas partidas, segundo o preparador Fábio Maceridian. O Pedro também. Aliás, eles foram os dois jogadores que mais apresentaram, inclusive. O Tite também não costuma mexer muito nisso. O time que treina... Olha que coisa. O time que treina vai pro jogo. Isso aí é muito bom. Que peculiaridade do trabalho. Isso aí é muito bom, né? É inovador. Ó, só pra gente valorizar aqui o personagem do Kiko da reportagem, dos 5 jogos que o Rossi disputou como titular do Campeonato Brasileiro, ele só sofreu 1 gol, tá? E aí, se a gente recortar os 2 últimos jogos, ele não foi vazado. A gente não via isso no Flamengo desde julho. Ou seja, agosto, setembro, outubro, estamos falando aí de quase 4 meses, né? Estamos no final do mês. Então, Rossi se firmou. Será ele o goleiro titular de Tite? Será. Tá certo já. Porque é o goleiro mais experiente e talvez de melhor qualidade técnica dos 3 que ele tem no elenco. Deixa eu botar a Kelly Costa, então, na conversa, porque o Grêmio é o adversário do Flamengo hoje, jogando na arena, onde não bate o rubro-negro há 5 anos. Kelly Costa, direto de Porto Alegre. Os 15 últimos jogos, Flamengo e Grêmio. O Grêmio ganhou 1. Opa! Kelly, seja bem-vinda. Bom dia. Oi, Mari, bom dia para ti, para todo mundo. Pois é, faz muito tempo que o Grêmio não consegue ganhar do Flamengo na Arena desde 2018, como vocês já bem lembraram por aí. Os tricolores têm uma missão muito importante nessa rodada, porque o Grêmio quer se manter na zona de classificação para a Libertadores do ano que vem, está no G6, por enquanto é o 6º colocado com 44 pontos. E o técnico Renato vai ter uma missão bem desafiadora para a partida de logo mais contra o Flamengo, porque tem boas e más notícias. Eu começo pelas boas, que são retornos bem importantes para esse jogo. Eu começo falando do Jeromel, que foi poupado na última rodada diante do São Paulo e agora retorna, volta a ser uma opção. O Reinaldo também é um reforço importante na lateral. Ele cumpriu suspensão na rodada passada e agora volta ao time. E tem também o Carbajo, ele vem tratando dores no pubis desde o Grenal, inclusive no começo do mês. Ele disse que atuou
jogou no sacrifício, jogou com dores e, portanto, agora está melhorando e volta a ser uma opção do Renato no banco de reservas, provavelmente. Agora, o grande desfalque desse jogo de hoje é Luizito Soares. O artilheiro do Grêmio na temporada, o grande garçom, né, líder em passes para gols, ele recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca a equipe. Aí o Renato vai ter que montar um verdadeiro quebra-cabeças, né? Ele, ao longo da semana, fechou treino, o trabalho de ontem foi com portões fechados, justamente para fazer algum mistériozinho ali na escalação e fazer algum suspense também para entregar, para esconder, né, do Flamengo, justamente o adversário que o Grêmio não consegue vencer há tanto tempo jogando em casa nessa temporada, não conseguiu nenhuma vitória diante dos rubro-negros. A principal opção para a vaga do Soares seria Everton Galdino. Esse seria a ficha número 1 do comandante tricolor, mas existem ainda outras opções que eu trago agora aqui para vocês. Tem também o André Henrique, o JP Galvão, que está recuperado de um desconforto muscular que o deixou fora de alguns jogos. Tem ainda o Ferreira e o jovem Natan, que é um guri de 18 anos da base, que também tem sido aí valorizado pelo técnico Renato Portaluppi. Então são 5 opções para a vaga de Luizito Soares. A gente só vai saber de fato o que Renato irá fazer pertinho da hora do jogo, faltando 1 hora ali para a partida, ele vai divulgar a escalação. Vamos dar uma olhadinha no campinho então, juntos na tela, para ver quais seriam os escolhidos do Renato numa projeção que a gente já faz agora aqui cedinho no Sport TV. Gabriel Grando no gol, aí se ele tiver um esquema com 3 zagueiros, vai com Kahneman, Jeromel e Bruno Alves. Nas laterais, João Pedro e Reinaldo. Do meio para frente, Vila Sante, Pepe, Josué ou Bessosi, Cristaldo e Everton Galdino. O Grêmio, que vem de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, não quer deixar em risco a classificação para a Libertadores do ano que vem. Precisa vencer em casa hoje, Mari. Perfeito, é o pior momento no Brasileiro, né, Kelly? Obrigada pelas informações, bom dia e bom trabalho a você. Desses 15 jogos que eu falei, o Grêmio ganhou um só do Flamengo. Só brasileiro ou não? Não, somando tudo. Somando todas as competições, Copa do Brasil, Libertadores. Outros 3 empates, ou seja, 11 vitórias do Flamengo. E teve 4-0, teve 4-2, teve 5-1. Isso aí, Libertadores, então, Maracanã, né? E na maior parte desses jogos, o Renato Gaúcho estava presente. Pro lado do Grêmio, na maioria das vezes. Então, quero falar sobre isso. Começou a ser... sobrou até para ele. Diria que a crise foi, inclusive, instaurada ou potencializada por causa daquele episódio da coletiva, né? Que ele não foi. Mas ele está sendo questionado já, coisa que eu não imaginava ver. Começou a ser questionado como treinador, como ídolo, jamais será. A estátua está lá, é difícil questionar a estátua. Não, mas é exatamente por isso. Sim, você... ainda que não seja diretamente a estátua, você falar com o Renato sobre Grêmio... Não dá para dissociar, né? É muito difícil. É difícil até para o presidente. Com certeza. Ele contou uma outra história. Depois que ele falou sobre a entrevista, ainda que eu acho que ele tenha errado, ele contou uma outra história que não foi contestada pela diretoria do Grêmio, talvez até para acabar com o caso. Talvez a diretoria do Grêmio quisesse... abafar, a tréplica, mas pensou em resolver a situação deixando como está. Mas que foi ruim, porque foi uma derrota no Grenal que ele potencializou. Pois é, comportamento, né? E hoje ele não vai ter o Soares, então, como a Kelly já trouxe, que é a maior preocupação, né? O Soares está suspenso. Então, não ter o Soares contra o Flamengo com esse retrospecto... Hoje o Soares não vai chutar no gol. So will you fucking fight back?